Ministério Público Federal arquivou a investigação sobre o curso O Golpe de 2016 e a nova onda de conservadorismo no Brasil. A atividade vai ser realizada pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso pretende discutir os reflexos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para conversar sobre este assunto, estão conosco o cientista político e jornalista Marcel Van Hatten e o cientista político Benedito Tadeu César. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Vamos começar primeiro. Professor que está mais ligado à universidade e até mesmo tem contato com outras universidades que vão oferecer o curso. Professor, uma ideia, né, do conteúdo que vai ser apresentado tanto na URGS ou em outras universidades, né, e o que pensa a respeito desse tema, e essa perspectiva eu passo depois para o jornalista, também deputado, Marcel Van Hatten. Bom, boa noite a todos. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, deputado. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui. É um momento complicado na nossa conjuntura política, né? Depois acho que a gente vai ter que inevitavelmente tratar disso. Com relação ao curso, olha, eu acho que se criou uma polêmica nacional e internacional a respeito desse curso, né, dessa disciplina, que me parece descabido. Quer dizer, num momento de normalidade política democrática, não haveria, né, nenhuma controvérsia. Tá? A universidade e a pesquisa, né, e o ensino gozam de autonomia. Né? Aliás, gozam de autonomia desde a Idade Média. Né? A primeira universidade é de Bolonha, é de 1400 e pouco. Então, mesmo no período mais obscuro da história da humanidade, né, a universidade sempre, né, manteve a sua independência, a sua autonomia didática, de pesquisa. Né? Óbvio que sempre houve perseguições. Né? O Galileu Galilei precisou abnegar a sua teoria, né, as suas descobertas, porque senão poderia ter sido queimado. Né? Há uma controvérsia muito grande que se iniciou, né, por uma denúncia feita por um órgão de imprensa, não é isso, que na UNB, na Universidade de Brasília, um professor de ciência política, meu amigo, inclusive, né, o Luiz Felipe Miguel, estava oferecendo um curso com um título, né, de análise do golpe, qualquer coisa assim. Bom, o Luiz Felipe é um cientista, um jovem cientista político, 40 e poucos anos, um dos mais destacados cientistas políticos da nova geração brasileira. Né? Um sujeito sério que eu conheço a bibliografia, aliás, a bibliografia está nas redes sociais, né? E é uma bibliografia séria, obviamente que ele tem, né, a sua interpretação. Né? Isso não fere a autonomia e nem a isenção. Né? Essa coisa de você afirmar que a ciência tem que ser neutra, né? Isso é um mito positivista, né, que hoje não tem sentido. Quer dizer, a ciência tem que ser objetiva. Né? Ela tem que seguir a metodologia, ela tem que seguir as teorias, os conceitos, e tem que abrir possibilidade para divergência. Né? Numa mesma instituição que oferece um curso falando do golpe, ela também pode oferecer um curso, porque os departamentos não são monolíticos, né? Oferecem visões, e essa é a riqueza da universidade. Né? Isso é que produz o avanço do conhecimento. Né? Eu sempre digo para os meus alunos de metodologia, né, nos primeiros semestres, eu digo o seguinte: ó, se vocês vêm para a universidade buscando verdades, vocês erraram o lugar. Né? A verdade a gente busca na igreja. Tanto que a universidade é o lugar da dúvida. Né? Nós trabalhamos com a dúvida, né? Nós trabalhamos com o questionamento da verdade. Né? Esse é um critério, aliás, da ciência. Né? Quer dizer, quando você não pode questionar, você sai, né, do âmbito da ciência e você passa para o âmbito da metafísica. Né? Daí você já está na religião. E aí se criou, né, uma polêmica, né, e que provocou o quê? Né? Uma reação em cadeia nas universidades, né? Tanto públicas quanto particulares. Né? Hoje, cerca de 40 universidades, por volta de 40 universidades no Brasil e em várias partes do mundo, né, estão produzindo cursos do mesmo tipo. Sim. Né?
disciplinas do mesmo tipo, algumas abertas à comunidade, outras restritas só aos seus estudantes. Eu acho que isso é um pouco a expressão, né, do momento político que nós estamos vivendo. É um momento de exacerbação de ânimos, né? Nós estamos, eu acho que no limiar de um rompimento do pacto civilizatório. Né? Forte isso, professor. Sim, nós, veja, né, a que ponto está se chegando, né, o que aconteceu aqui, né, nessa semana no Rio Grande do Sul, o que aconteceu nos últimos dias em Santa Catarina, no Paraná, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O senhor fala do embate entre manifestantes pró e contra Lula. Não é nem embate entre manifestantes pró e contra, né? Quer dizer, quando você joga ovos, depois você passa a jogar pedras, você usa relho, depois você dá tiro, isso não é embate. Sim. Isso é emboscada. Bom, professor, né? Só para concluir. E no Rio de Janeiro, você teve, há 10 dias atrás, a execução de uma vereadora, né? E ontem, a execução de 5 jovens, né? Em plena ocupação pelo Exército. O Exército ontem fez uma ocupação, né, de uma das comunidades lá, usou 3.500 homens para achar um celular e uma trouxa de maconha. Sim. Eu vou manter o foco em cima do curso, mas o professor deu um contexto e é importante a gente levar em consideração. Quero lembrar que você de casa pode participar com a sua perspectiva ou até mesmo seu questionamento. 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. Agora sim, deputado, eu já incluo a pergunta, por que então a motivação para denunciar o curso sobre o golpe de 2016 para o Ministério Público? Claro. Bom, eu gostaria de também esclarecer, em primeiro lugar, todos que estão assistindo, que o Ministério Público é uma instância, né? É uma instituição, aliás, dentro dos nossos órgãos e poderes constituídos. E essa instituição funciona também dentro de uma determinada hierarquia. A nossa representação, ela foi analisada por um procurador, ele promoveu o seu arquivamento, ou seja, está defendendo o arquivamento, mas ela ainda vai ser analisada por um conselho superior. Mais do que isso, eu mesmo amanhã estou protocolando um requerimento para reconsideração da decisão desse procurador. Perfeito. E por que é importante fazer esse preâmbulo? Porque eu entendo que o Ministério Público Federal tem o dever de agir nesse caso. A autonomia universitária ela existe sim, mas ela não é absoluta. Não é algo que o promotor possa, o procurador, um promotor, no caso, se fosse da promotoria estadual, ou um procurador, no caso do MPF, pode simplesmente dizer, olha, eu não me meto em nada que aconteça dentro da universidade, sob hipótese nenhuma, usou o procurador. Não. Se estão ocorrendo crimes, se estão ocorrendo infrações dentro da universidade, ainda mais em se tratando de universidade pública, onde se usa dinheiro público, é óbvio que o Ministério Público Federal tem que intervir. Imagine-se que se criasse um curso dentro da URGS chamado Aprenda na Prática a Estuprar, Esquartejar, aliás, matar e esquartejar uma criança de 9 anos. Vocês acham que o Ministério Público Federal não deveria se pronunciar porque há uma suposta autonomia da universidade? Não, claro que não. Agora, eu concordo com o professor quando ele diz que a universidade é um local para as dúvidas. Eu frequentei muito universidades, tanto aqui no Brasil, como também tive a oportunidade de estudar no exterior, e sei que para chegar a uma determinada conclusão é necessário que nós tenhamos muitas dúvidas e muitos debates. Agora, debates é tudo o que esse tipo de curso não promove. Por quê? Porque ele justamente chega com uma certeza, com uma dita verdade. Veja o título do curso. O golpe de 2016 e o futuro da democracia do Brasil. E as disciplinas, todas extremamente tendenciosas já no seu título. A democracia estava indo longe, o golpe de 2016, o trabalho golpeado, a educação golpeada, as mulheres e a resistência ao golpe de 2016. E nós todos sabemos, o telespectador sabe que é uma pessoa inteligente, acompanha o teu programa, Bibi, são pessoas que são também formadores de opinião, porque daqui leva a informação adiante, sabem que um curso desses já está definindo um processo histórico importantíssimo para o Brasil, que foi, inclusive, chancelado pela Suprema Corte, que queiramos concordar com o que acontece na Suprema Corte ou não, mas o STF está lá, é o nosso Tribunal Constitucional,
que teve a participação de oposição e situação. A própria presidente da República estava lá durante o seu processo de impeachment. E este dito curso, que na verdade apenas transforma a URGS em uma escolinha do PT, porque não é um curso acadêmico de fato, é um curso político, ideologizado, esse dito curso já sai dizendo que é um golpe. Aquilo que nós sabemos, quem é cientista político, que avalia realmente à luz da ciência o que aconteceu no Brasil, à luz do direito, à luz do funcionamento das instituições, sejam parlamentares, seja Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, que não foi um golpe. Foi um processo constitucional. Agora, o discurso político do golpe, se ele é legítimo, claro que é, liberdade de expressão está aí para isso. Mas esta liberdade de expressão, ela está aí para os agentes políticos, mas não pode ser abusado por pessoas que supostamente estão fazendo o papel de divulgadores da ciência, que é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para concluir, nós estamos aqui, aliás, uma TV que é vinculada à UBRA, que é uma universidade particular. Se a UBRA quisesse, obviamente que não faria, porque é uma instituição de ensino séria, mas se a UBRA quisesse promover um curso chamado, ou um curso de ilusionismo, aprenda a mentir para as pessoas, eu como professor vou mentir bem para você aprender como se faz para mentir para as pessoas, a UBRA poderia fazer. Não vai fazer uma instituição séria e também não seria reconhecido pelo MEC, mas pode fazer, porque é dinheiro privado que as pessoas estão pagando para que esta universidade, esta faculdade, essa instituição de ensino ofereça esse curso. Não é o mesmo caso uma instituição pública. A instituição pública tem dinheiro público e por isso tem que ter todo o respeito com cada centavo que entra ali para não fazer com que uma universidade federal respeitadíssima, onde eu, inclusive, eu tive um diploma de graduação em Relações Internacionais e pós-graduação, seja achincalhado nacional e internacionalmente por ter virado meramente uma escolinha do PT. Bom, a gente vai ter réplica, enfim, o debate continua, mas vamos trazer a opinião de quem está em casa, o Guilherme Oliveira, de Fontoura Xavier. Um abraço a todos de Fontoura Xavier. Ele diz, Ubra, tem uma pergunta para o entrevistado, o deputado Marcel. Qual é a raiz desse processo, o que chegou a atingir até as universidades? Esse problema já era atuante antes nesses locais? Enfim, eu estou tentando decifrar mais ou menos o que ele disse, mas acho que está claro, né? Está claro, a pergunta do Guilherme, na verdade, é muito pertinente. Na verdade, isso aqui é a ponta do iceberg, é praticamente a gota d'água, é quando as pessoas começaram a perceber de uma forma clara o que acontece dentro das universidades brasileiras. O marxismo cultural tomou conta de muitas instituições e esta dialética marxista, essa ideia de que há guerra de classes, opressores versus oprimidos, capitalistas versus trabalhadores oprimidos, essa constante divisão da sociedade, ela precisa ser estimulada em todos os ambientes, em todas as instituições, e não é diferente nas universidades, em particular nas universidades públicas. Então, esta temática já vinha sendo tratada e nós percebemos isso de uma forma ainda mais clara dentro das instituições públicas, em particular, repito, as federais, porque é da natureza daquelas pessoas que defendem o marxismo, a guerra de classes, fazer esse tipo de doutrinação em sala de aula. Porque o que o marxismo não quer, justamente, é que as pessoas tenham liberdade para pensar. No momento que ela tem liberdade para pensar, ela vai abrir os seus horizontes a uma série de outras alternativas que o marxismo não oferece, porque o marxismo tem apenas aquela mesma forma de ver o mundo. É conflito, o tempo todo. Opressores versus oprimidos, negros versus brancos, pobres versus ricos, e não uma visão de cooperação, muito menos de buscar das dúvidas construir certezas. Não, é impondo certezas que não são verdadeiras, goela abaixo de estudantes, de pessoas que muitas vezes, inclusive, estão sem condições de responder à altura de ditos professores, porque estão ali para aprender, não para ensinar nem para debater em muitos casos, e que acabam se sujeitando a essa doutrinação imposta de cima para baixo. Bom, vou deixar o espaço agora para o professor, o deputado fez igual algumas afirmações. Sim. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta, Van Hatten. Sim. Você já ouviu falar de um filósofo inglês, John Locke? Sim, senhor. Já, né? Ele é um liberal, não é isso? Sim, senhor. Foi o primeiro filósofo liberal. Você acha que não devia ser ensinado na universidade? É óbvio, inclusive, eu aprendi. O liberalismo pode?
Mas não é que seja um liberalismo. Mas não é essa pergunta. Eu te ouvi. Mas o senhor me está me fazendo uma pergunta, vai deixar só responder sim ou não. Mas sim ou não não é uma resposta. Se o senhor vai ser honesto intelectualmente... Só o tempo para ti. Não, mas o senhor está usando uma estratégia de debate... Tem que deixar claro que o senhor fez uma pergunta e estava respondendo. Não, eu perguntei se ele conhece. Mas o senhor faz uma pergunta e diz sim, não, e com essa minha resposta assim, não, professor, vamos ser honestos no debate. Se o senhor me pergunta e acha que só sim ou não é suficiente... Eu te perguntei se tu conhece. Sim, mas aí eu conheço, tanto disso que aprendiz, é um contratualista. Enfim, maravilha, ótimo. Por favor, muito obrigado. Desenvolva. Muito obrigado. Sim. John Locke é o primeiro filósofo liberal, certo? Que, a partir dele, se desenvolveu toda uma teoria e que deu, inclusive, no neoliberalismo que nos assola o mundo todo hoje. Não é isso? O neoliberalismo e o liberalismo pode ser ensinado nas universidades. Na tua visão, ele pode ser ensinado, mas o marxismo, que é um contraponto a isso, não pode. Portanto, nós não estamos diante... Eu não estou lhe fazendo uma pergunta agora, estou fazendo uma afirmação. Não, mas o senhor está fazendo uma afirmação falsa, mentirosa. Eu lhe ouvi e você me ouve. Mas é uma afirmação mentirosa. Eu lhe ouvi e você me ouve. O senhor está perdendo a paciência. Não, eu não estou perdendo a paciência. Estou só exigindo que o meu tempo seja preservado. Não, mas o senhor está falando... Eu lhe ouvi e você me ouve. Mas está me imputando algo falso. Seja educado. O senhor. Não, seja educado. Estou sendo mais... Então se coloque no teu lugar e me deixe falar. Fique à vontade para falar. Tempo de rebater. Mas se o senhor mentir, eu vou dizer que você está mentindo. Para que o deputado responda, então. No momento dele. No momento dele. Vamos continuar. Certo? O deputado, o senhor... Claro, eu estou perfeitamente à vontade. Vamos voltar. Claro. O deputado insinuou que a URGS não é uma universidade séria. Não é isso? Que a UBRA não faria um curso desse tipo porque ela é uma universidade séria. Consequentemente, a URGS não é uma universidade séria. Isso é uma ofensa muito grave. A URGS é uma das 5 melhores universidades do Brasil, ranqueada internacionalmente. O senhor estudou lá, né? Teve um desempenho meio medíocre, mas foi aluno da universidade. Mentira também, tirei 10 na minha monografia. 10 na minha monografia com orientador marxista. 10. Por favor, gente. O senhor vai me deixar falar ou não? Não, o senhor vai parar de mentir? Ué, qual é meu desempenho medíocre? O senhor quer meu histórico acadêmico? Eu trago. O senhor tem o senhor tem o Tenho. Mentirômetro. GPA 3.6, monografia 10. O senhor quer mais do que isso? O senhor vai me deixar falar? Se o senhor parar de mentir, não disser que eu tive desempenho medíocre quando tive 10 na monografia, é uma mentira grosseira. Não é o caso, professor. Vamos seguir. Eu fui coordenador. Mas é uma mentira grosseira. Eu fui coordenador do curso de pós-graduação em ciência política. Eu tenho a avaliação dos alunos e posso falar delas. Bom, para começar, eu não fiz ciência política. Eu quero manter o foco em cima da discussão, da perspectiva em cima deste curso. Mas, gente, eu tirei A na minha pós-graduação de cima a baixo e 10 na monografia de graduação. E o professor disse que não. O senhor disse que o senhor é cientista político, o senhor fez um curso de extensão numa universidade norte-americana. Eu fiz mestrado em Leiden em ciência política. Gente, a gente está sendo no debate, por favor. O senhor fez um curso de extensão. Revalidado pela URGS como equivalente ao mestrado da URGS, professor. Eu vou ter que interromper isso. Nunca aconteceu no programa, eu vou pedir para que a gente Eu peço que me deixe falar, então. Não, tudo bem, mas vamos focar, então, professor e deputado, para os dois, tá? Vamos focar no debate do currículo, por exemplo, da universidade, que é isso que está sendo colocado em xeque, por exemplo. Sim. O deputado está dizendo que não se pode estudar determinadas teorias dentro da universidade. Não é? O deputado está partindo de títulos, de itens de programa para imputar a impossibilidade da discussão, não é, dentro da universidade. Dentro da sua explicação, quem está habilitado dentro da URGS a participar desse curso? Veja, a postura do deputado é tão manipuladora, né, que ele diz o seguinte: um curso sobre a prática do estupro de crianças de 9 anos, se isso pode ser permitido ou não. Isso é de uma baixeza intelectual extrema, que não merece consideração. Não é isso? Porque, primeiro, a universidade não é lugar de ensinar práticas. A universidade é um lugar de se buscar e produzir conhecimento. Não é? As atividades práticas são específicas para os cursos técnicos, não para cursos universitários. Não é? Então, não seria possível um curso desse tipo. E qual é o parâmetro, né? Qual é
a possibilidade de se comparar, né, uma coisa desse nível, que só cabe na cabeça de alguém que não tem referências éticas, né, fazer uma colocação desse tipo num debate onde vai se debater conhecimento, vai se debater lógica, vai se debater a possibilidade, né, quando eu digo que há dúvidas, tá? A dúvida é a geradora do conhecimento. A gente produz conhecimento como? A gente lança uma hipótese que precisa ser comprovada ou não, né? Então, o que é uma hipótese? É uma afirmação provisória, não é? Os alunos, quando estão num curso ou quando você vai fazer uma investigação, o que você faz? Você questiona aquilo que está sendo colocado. Partindo do princípio que os alunos são débeis mentais, que eles são facilmente manipuláveis, não é isso? Que não têm raciocínio crítico e que, portanto, precisamos de uma pessoa iluminada para definir ao Ministério Público, aos conselhos universitários, né, aos departamentos universitários, à comunidade científica, o que é o conhecimento. Quer dizer, nós estamos aqui brincando, Eu só quero que... Nós estamos brincando. Eu vou pedir para os dois, tá? Para o deputado e professor. A gente tem pouquíssimo tempo, tá? Então, vamos evitar juízo de valor sobre a pessoa de cada um e vamos focar na questão. Por exemplo, repasso uma questão ao professor. Na Universidade Federal de Brasília, que foi a primeira a implementar o curso, nesse caso, como uma disciplina para alunos. E aqui a gente tem sempre a discussão se isso está presente no currículo ou não está. Enfim, como vocês interpretam esse caso de ser uma disciplina e não ser um curso de extensão, por exemplo? Olha, o professor tem possibilidade de oferecer, né? Porque sendo disciplina está no currículo. Veja, como é que funciona a estrutura dos cursos nas universidades? Você tem um conjunto de disciplinas básicas que são obrigatórias, né? E um outro conjunto de disciplinas que são optativas, ou opcionais, né, eletivas, tá? E tem tópicos especiais, certo? Que o professor pode fazer em cima das pesquisas que ele está realizando, por exemplo, naquele momento. Isso existe em todas as universidades no mundo e em todas as áreas de conhecimento. Sim. Nesse caso específico, eu quero a palavra para o deputado agora, nessa interpretação. Entre a diferença de um curso de extensão, que é opcional, ou então está... Não, só para concluir, esse curso é opcional. Sim, é opcional, mas o da UNB também. É opcional, é de extensão, no entanto... Perdão, porque aqui a gente tem uma produção cara da disciplina. Não, é opcional, é uma extensão. Claro, isso tem que ficar bem claro. Claro, mas no entanto, os professores que ali estão e a organização e tudo o que envolve a organização desse curso envolve recurso público. Envolve uma universidade federal que está se servindo a ser escolinha do PT. Agora eu vou falar. Que se serve a ser uma escolinha do PT. Essa é a verdade. Quando define um processo institucional como golpe, está automaticamente fazendo... Deixa eu falar. Eu gostei que eu desestabilizei o professor, porque o professor aqui não imaginava ouvir o que eu vinha falar. Agora, por favor, eu estou aqui a dizer aquilo, e eu gostaria de deixar bem claro para todos os que estão assistindo que eu fiz na URGS Relações Internacionais, e repito, monografia nota 10. Sim. Fiz especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional. Depois, sim, fiz uma extensão nos Estados Unidos, em Georgetown, mas eu fiz 2 mestrados na Europa ainda, um em Ciência Política em Leiden e outro em Amsterdã, mas é porque foi dito aqui. Agora, voltando ao curso. Por que eu preciso dizer isso também? Porque eu pude conviver tanto com a realidade brasileira como internacional dentro de universidades para me dar conta daquilo que muitas pessoas temem e não se dá conta dentro do Brasil do que está acontecendo nas nossas universidades, que é uma infiltração, uma infestação de ideologismo. Não é que não pode aprender o marxismo, apesar de que o marxismo, em muitos países do mundo, é ensinado sim nas universidades, mas muito mais como uma experiência macabra, muito mais inclusive do que se fosse uma filosofia. E no Brasil é vendido como se fosse verdade. Não é problema de... Não se pode falar de marxismo, nem de liberalismo. Não, tem que se falar de tudo o que aconteceu, inclusive dos exemplos ruins, para que não repitamos eles. Agora, quando se fala de qualquer assunto na universidade, apenas utilizando um prisma ideológico, e é isso que o marxismo faz, porque ele reduz tudo à guerra de classes, aí estamos fazendo algo errado. E é isso que me preocupa. Mas e não é algo para concluir, e não é algo... Onde está isso na bibliografia? E não é algo
sobre o que o Ministério Público não deva se pronunciar. Eu acho pena que o Ministério Público tenha que se envolver nisso, acho uma pena que nós devamos colocar um projeto em pauta, como Escola Sem Partido, que é um projeto que mais faz reunir dispositivos legais já em um único diploma legal para evitar doutrinação dentro de sala de aula. É pena que a gente tenha que fazer isso, mas é necessário justamente para que haja debate. Para que nesses programas nós possamos ter esta oportunidade de colocar lado a lado duas pessoas, uma que está defendendo ciência e outra dizendo que a URGS pode sim ser uma escolinha do PT. Não, não pode. Eu tenho uma curiosidade a respeito. A URGS tem que ser uma instituição respeitada. Eu tenho uma curiosidade a Um respeito. Por exemplo, temos ali um aluno interessado no curso, mas que traz outra perspectiva. Eu fico imaginando como esse aluno pode ser inserido na discussão, no debate. Qual é o problema? Uma pergunta, eu não tenho a resposta. Vem cá, eu já tive vários alunos, por exemplo, que quando eu dava aula de antropologia, tá, e eu falava do evolucionismo, tá, e o aluno dizia, olha, eu sou criacionista, eu acredito na criação do mundo por Adão e Eva. Eu disse, bom, isso é a tua concepção, você tem todo o direito de ter, isso é uma crença religiosa, não é isso? E você pode continuar tendo a sua crença, tá? Agora, aqui nós estamos fazendo ciência, e enquanto a gente faz ciência, a gente tem alguns parâmetros que tem que respeitar. Né? É a mesma coisa, quer dizer, se o aluno chega lá e diz, olha, professor, o meu entendimento, isso não é golpe, isso foi uma ação constitucional dentro dos parâmetros, foi homologado, e não foi homologado pelo STF. Né? Na verdade, ele havia um presidente da STF que presidiu a sessão, não entrou no mérito. O STF não definiu o rito. Isso é uma distorção. Não definiu o rito, isso é uma distorção. Isso é distorção. Esse rito é uma coisa, conteúdo é outra. O senhor sabe muito bem a diferença entre mérito e forma. O senhor não sabe a diferença? Eu sei que então, se fosse inconstitucional, o Supremo tinha anulado o impeachment. Nunca anulou. Isso não foi questionado, isso não foi debatido, isso não foi votado. O PT aceitou o impeachment, senão tinha entrado no Supremo para evitar um golpe. O PT, meu senhor? Não estou falando que o senhor tem, mas se o senhor se lhe serve o chapéu... O problema não é meu. O debate não é entre nós aqui. Bom, gente... Veja, eu queria saber o seguinte. Eu tenho 2 minutos para encerrar o curso não pode ser um curso do PT. Eu não sei que o curso seja do PT. Nem o Luiz Felipe é petista, nem a maioria dos professores da URGS são petistas. Mas estão com vergonha hoje, talvez. Mas... Eu queria saber o seguinte, pode ser um curso do Partido Novo? Não, não pode. Ah, não pode? Claro que não pode. Mas o senhor está aqui dizendo o que pode ser feito e o que não pode. Não pode ser curso de partido político. Essa autoridade para definir o que pode e o que não pode ser feito. O bom senso. O que é ciência e o que não é ciência. Bom senso, meu senhor. Bom senso não é ciência, meu senhor. O telespectador tem certeza que acha que não é de bom senso. É quando a gente olha de manhã para o horizonte e vê o sol nascer. E a gente vê que o sol passa e no final do dia ele se põe. Bom senso, então, Lula não vê o sol nascer quadrado, a gente acredita como deveria que a Terra é plana e que o sol gira em torno da Terra. Durante milênios, a humanidade acreditou nisso. E o senhor quer nos impor isso como uma verdade. Por gentileza. Por favor, isso é piada, professor, né? Por gentileza. Isso é piada, né? Professor, por gentileza, infelizmente, o assunto é complexo. Em primeiro lugar, a gente tem segundos aqui. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado. Tenha uma boa Páscoa. Quero agradecer os dois. O assunto é polêmico. A gente está vivendo num país dividido. Eu quero agradecer a presença e, numa outra oportunidade, a gente possa discutir. Por favor, tá? Então, muito obrigado. Desculpa se interrompi, mas a gente tem que manter o debate. As letrinhas já estão subindo. Então, mais uma vez, uma excelente noite. Fique ligado nos nossos programas especiais. Tem representação 10h15 desta discussão e você vai tirar o seu primo, a sua conclusão a respeito. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e obrigado aos nossos convidados.